Em mais um dia aqui no Complexo Ambiental Mirante do Caldas, a gente vai conhecer o borboletário, onde tem borboletas nativas que estão aqui na Flona, na Floresta Nacional do Araripe. Gente, que sozinho maravilhoso. Você acompanhou, só recapitulando aí para você de casa, o centro lá embaixo, o centro histórico, onde mostra aquela parte ambiental, a parte histórica também. E a vinda, né? Que passeio maravilhoso, friozinho na barriga para subir com essa vista incrível do que é o nosso Cariri cearense, do que é a Floresta Nacional do Araripe, as nossas fontes também. A gente ainda vai fazer um passeio de trilha, mas hoje nós vamos conhecer o borboletário, que tem espécies nossas de borboletas. Incrível também do borboletário, sabe o que é? É que elas são controladas e reproduzidas em cativeiro. A gente vai entender tudo a partir de agora, porque na rua hoje é comigo. Vamos embora! E a gente já tá aqui na porta do borboletário, que é um equipamento super importante, né, Charmaine? Onde as pessoas têm a possibilidade de conhecer borboletas que são nativas, que são criadas em cativeiro, com controle ali literal, né? Vivem aqui dentro da estufa, né? Então, esse é o primeiro borboletário do Cariri, um laboratório de criação de borboletas. Temos licença para criar até 21 espécies de borboleta. É um trabalho que ele é vinculado à Universidade Regional do Cariri, do programa Cientista-Chefe, e também nós temos uma parceria com a FUNCAP. Ele está aqui desde a implementação do equipamento do Complexo Ambiental Mirante do Caldas e tem feito também esse trabalho em conjunto, né, com o Instituto Dragão do Mar, com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é o responsável por esse equipamento. E é um espaço maravilhoso, né, que a gente vai conhecer aqui, que é para além do encantamento, né, que as borboletas elas trazem. É um trabalho de pesquisa das espécies que tem aqui na nossa Chapada do Araripe, e nós temos aqui pessoas qualificadas, né, pesquisadores, que é quem desenvolvem realmente esse trabalho através do projeto, né, vinculado ao Cientista-Chefe. E hoje nós vamos conversar com a Clara. Eu convido vocês também a vir conhecer aqui o nosso primeiro borboletário. Vamos lá, então, conhecer o borboletário, né? Vamos lá. E já aqui dentro do borboletário, a gente vai conversar com a Maria Clara, que é uma das técnicas do laboratório. Inclusive o laboratório, ele funciona para o processo de criação, né? De acompanhar ali, de fato, essa reprodução do ciclo de vida lá da borboleta. E aqui vivem mais de 7 espécies, aproximadamente isso. Já passaram desde o começo do borboletário, cerca de 15. Enfim, é um ambiente altamente encantador. A gente chega aqui e já desacelera obrigatoriamente, né? Isso, Maria Clara, bem-vinda aqui ao Boa Tarde. Queria que você explicasse ao telespectador um pouco sobre esse ambiente e as espécies que vivem aqui das borboletas, né? Um ambiente altamente controlado e elas, assim, super tranquilas com a nossa presença, né? Sim, né? Então, a gente adapta todo esse ambiente em prol das borboletas, então tudo aqui é pensado muito no bem-estar delas, no estilo de vida das borboletas, né? Então a gente coloca plantas que tem néctar aqui dentro, coloca as frutinhas em decomposição para a alimentação das borboletas. Nós também temos as plantas hospedeiras, que a gente chama, que é onde as borboletas vão encontrar os nutrientes necessários para colocar os ovos para a criação das lagartas. E aí esse processo ocorre naturalmente aqui dentro e a gente coleta esses ovos diariamente e leva para o laboratório, que é onde a gente faz o processo mais trabalhoso, que é o de criação. Que a gente, né, que vai criando os ovos indivíduo por indivíduo, lagarta por lagarta, até se tornar outra borboleta e a gente soltar aqui dentro de novo. Os dois ambientes do borboletário e do laboratório, né, do laboratório muito mais, é muito mais controlado do que aqui dentro. Aqui a gente deixa uma vida mais livre e no laboratório tem controle de temperatura, de umidade, de limpeza, tudo muito bem
controlado para o bem-estar das lagartas. E aqui dentro, né, a gente coloca a disponibilidade de alimento e um ambiente mais propício para os adultos, que eles exigem menos do que as lagartas. E eu queria que você explicasse também aqui 7 espécies. Que espécies são essas? São todas encontradas na Chapada. Nós temos aqui uma mais bonita do que a outra. Tem um processo da alimentação que você também disse. E outra curiosidade é que as borboletas dormem cedo, muito cedo, né? Sim, né? Nós temos 7 espécies que nós estamos criando aqui dentro. E é uma cor mais bonita do que a outra, né? Umas pequenininhas, outras são maiores. E a gente quer ter a maior variedade possível, que é para as pessoas justamente conhecerem as espécies da Chapada. São todas espécies nativas que nós encontramos por aqui e coletamos, né? Temos licença ambiental para coleta e uma licença ambiental para criação das espécies daqui, que é para fazer as pessoas virem para cá e conhecer as espécies que nós temos aqui, né? E então elas dormem muito cedo, sim. Elas têm um funcionamento, né, de voo, uma vida, digamos assim, regida pelo sol. Então elas vão voar. Então vão estar acordadas quando o sol está mais forte, e elas, a partir das 3 horas, 3h30, elas vão começar a diminuir a atividade, que é quando o sol está mais frio, né? Então vai ser, acorda tarde e dorme muito cedo. Outra coisa também que a gente precisa mencionar, vamos até passeando lá no Cinegra na frente ali, porque a gente tem que aproveitar esse solzinho também. Aqui na estufa é uma média de quantos graus? Super agradável, né? O sol penetrando, a gente percebe isso. Sim. E elas, agora mais ou menos umas 2h30, 3 horas da tarde, eu acho que esse horário que a gente está aqui gravando esse material, mas elas estão ainda em plena atividade, né? Imagine 10 horas da manhã, como é que não é? Sim, né? A gente tem um controle de temperatura aqui, que em pleno sol, nessa época, ele chega a mais ou menos 30 graus, que é uma temperatura que elas conseguem suportar, né? E o frio, à noite, é bastante frio também, só que elas conseguem se adaptar bem, né, essas espécies. Porque esse clima é o daqui da região, então elas estão mais adaptadas, né? Só que a gente tenta deixar o ambiente aqui o mais úmido possível, tanto para as plantas quanto para as borboletas, né? Que a gente tem esse controle, que é para manter um ambiente com uma temperatura e uma umidade mais estável para elas, né? Queria que você explicasse também sobre o ciclo de vida da borboleta. Ele é bem interessante, não é? Explica pra gente, pro telespectador, como é que funciona. Aqui no Borboletário a gente faz um trabalho de educação ambiental, né? Então a gente tem essa parte de explicar para as pessoas como que funciona o ciclo. Ou seja, a gente mostra os ovinhos da espécie, né? Que as borboletas elas vão pôr ovos nas plantas, e depois desse ovinho vai nascer uma lagarta. A gente mostra qual é o processo da lagarta, né? Depois mostra o processo da pupa. E as borboletas elas não produzem casulo, elas produzem a pupa, porque isso casulo é mais para mariposa, né? São algumas espécies de mariposas, e borboletas não produzem o casulo. A gente mostra essa parte, né? E depois da pupa vai emergir o adulto, e todo o ciclo que ocorre aqui, né? Que ocorre naturalmente também na natureza, a gente mostra aqui e faz as pessoas entenderem e aprenderem sobre isso para dar valor, né? Porque a gente quer que as pessoas entendam sobre a natureza para trazerem a natureza mais para elas e respeitar o mundo, né? A natureza, como ela funciona. E Maria Clara, uma coisa que eu quero te perguntar também sobre essa questão aí das mariposas. Sim. Existe uma diferença das borboletas para as mariposas? As mariposas, elas têm hábitos noturnos, né? E elas não têm tanta cor assim vibrante quanto as borboletas. Não são tão belas aos nossos olhos, posso-se dizer assim, né? Tem uma beleza peculiar, enfim. Há quem goste e há quem não goste da mariposa. A mariposa, assim, enfim, ela é suspeita para falar porque é bióloga também. Mas, enfim, ela não tem tanta beleza quanto a borboleta, que a gente vê no dia a dia, no sol, à noite é que a gente percebe mais a mariposa. Qual a diferença da mariposa para a borboleta? Então, existem algumas diferenças, né? Cientificamente falando, a gente não pontua tanto a cor, nem tanto o hábito, porque a gente aprende na biologia que toda regra tem sua exceção. Então tem mariposas que elas voam durante o dia e tem borboleta que elas vão estar mais presentes, né, na parte do entardecer, que são as exceções da regra, né? Então o que a gente usa para diferenciar mais mariposas e borboletas é a questão do casulo, né, que não são todas as mariposas que produzem casulo. Mas espécies de mariposas produzem casulo e borboletas não produzem casulo. E outra diferença é a antena. As antenas da mariposa, elas são diferentes das antenas das borboletas.
E aí essa é o que a gente usa mais para diferenciar. Quando você vê uma borboleta, você vai ver que ela vai ter um alongamentozinho na ponta da antena, que é um alongamento oval, né, digamos assim. Enquanto a mariposa, ela não tem esse tipo de antena, são outra antena diferente. Outra diferença que tem são as lagartas. As lagartas de mariposa, algumas espécies possuem toxina, e as lagartas de borboleta não possuem essa toxina. As que a gente conhece como lagarta de fogo, geralmente, né, são espécies de mariposas. A gente não encontra de borboletas. E essas são algumas diferenças, né, mais comuns. As outras diferenças é uma coisa bem mais científica, bem mais difícil. Olha, a gente já tá chegando ao fim desse nosso papo, mas eu preciso também fazer essa pergunta. A metamorfose é linda, o processo de vida, o ciclo de vida é incrível. Como que uma lagarta se transforma em algo assim, do nada, né? Tem um processo, existe um processo, mas com asas, uma coisa tão diferente, dura em média mais ou menos quanto tempo? Isso aí vai de acordo com cada espécie, né? Vai. Mas aí, como é que essa asa é construída? Como é que tudo isso funciona? Então, né, é uma metamorfose completa, é muito mágico, né, porque ela sai de um indivíduo que é um indivíduo larval, digamos assim, com uma aparência esquisita, muitas pessoas acham. E aí um aparelho bucal também é mastigador, né? As lagartas mastigam e as borboletas elas sugam, que é totalmente diferente. E aí tudo isso, né, essa mudança completa ela ocorre na pulpa, que é onde as células elas vão se modificar uma a uma e vão se reagrupar dentro da pulpa, e aí vai formar a asa, vai formar o aparelho bucal, vai formar a antena, tudo vai formar ali dentro da pulpa. É um processo muito, muito delicado. A pulpa é a parte mais delicada da borboleta, é a fase mais delicada, que é onde ela está muito frágil e qualquer coisinha ela pode acabar morrendo e não se tornando a borboleta, né? E aí cada espécie ela vai ter o seu ciclo e vai ter uma média de vida, né? Digamos assim. Tem algumas espécies nossas aqui que elas passam cerca de 7 dias dentro da pulpa até se tornar um adulto, e aí tem outras espécies que vão ser mais dias e menos dias, né? Algumas chegam até 120 dias dentro da pulpa, até estarem completamente prontas. Mas isso também são várias questões, né? Tem questão de temperatura, vai influenciar, tem questão de disponibilidade de umidade e tal. São vários aspectos. Em quanto tempo que vive uma borboleta em média? Aí também varia bastante. Tem espécies que vivem de 10 dias a 12 dias e tem outras que vão viver de 30 a 90 dias. Tão curtinho o ciclo de vida delas, né? É um processo muito tão... curto. Elas passam por muita coisa para viver tão pouco. Viver, né, assim, a fase de adulto ser tão pouco. Mas é isso. É isso. Obrigado, Maria Clara, pelas Eu que informações. agradeço. Adorei estar aqui, conhecer esse espaço e saber também, claro, como é que funciona esse ciclo de vida da borboleta, como é que funciona esse espaço tão bonito, com a visita guiada também, conhecer as nossas espécies. E vamos continuar conosco porque nós vamos passar pela trilha ainda. Tem muita coisa boa ao longo da semana, nessa visita incrível que a gente está fazendo aqui no Complexo Ambiental Mirante do Caldas.